Boa noite, pessoal. Como estamos? Em ascensão, certo? Em ascensão. A palestra de hoje, que é uma conversa, se chama Paz, Divina Função. E aí a primeira coisa que a gente conversa é, toda vez que você vai assistir um filme, ler um livro, ver alguma coisa, você já olha o título e pensa, o que eu vou aprender com aquilo, o que aquilo está querendo me dizer? Porque senão... E aí a gente pensa assim, por que divina função? E aí eu fiz de propósito, porque é sobre isso que eu quero conversar. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, na questão 582, pode-se considerar como missão a paternidade? Já não estamos falando de função, estamos falando de função. E os espíritos responderam, sem contestação possível. Ou seja, paternidade é missão. E aí eles continuam, ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele, ou seja, à criança, uma organização débil e delicada. Por que uma organização débil e delicada? Quando o ser humaninho nasce e vem para o nosso colo, ele é um ser que tem o esquecimento do passado. Ele é um ser que não está com uma programação ainda. Ele é um barrinho, sabe? A ser moldado pelos pais. Então, até mais ou menos uns 7 anos, que é o tempo que demora a reencarnação, ele é muito sugestionável. É nesse momento em que o pai exerce a possibilidade de moldar aquele material da melhor maneira possível. Ele ainda não tem uma consciência de que eu faço o que eu quero e tal. Ele é altamente sugestionável. Então aí já começa a importância da primeira infância. A responsabilidade do pai com a criança na primeira infância. Por quê? Porque para o filho, o que o pai e a mãe falam porque é a única referência que eles têm. Então você recebe aquele ser humano, aquele espírito dentro de um corpo, e a sua missão é apresentar o planeta Terra a ele. Então se você falar que isso aqui é uma geladeira, ele vai acreditar que é uma geladeira. E se você falar que é uma cadeira, ele vai acreditar que é uma cadeira. Nós apresentamos tudo no planeta a ele. Começamos com a fala, com os objetos, com a moral. Por isso que os espíritos colocaram aqui, que ele vem numa organização débil e delicada, e que torna propício todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho. Olha que interessante, na época de Kardec, o que ele está dizendo? A pessoa tem um filho, mas ela está mais preocupada com o pomar, que nós estamos falando numa época em que a parte rural era muito maior do que a parte industrial, ou seja, o que mudou? A gente, trazendo para o dia de hoje, o pai está mais preocupado em conquistar coisas do que cuidar do filho. Perdendo mais tempo com ele do que com a criança. Mas eu não posso. Não, você pode tudo, mas você deve. Se você se propôs a colocar uma criança no mundo, você não assumiu um compromisso de guiar aquela criança? E isso não demanda trabalho? Não demanda tempo?
Então você está disposto a ceder o seu tempo para cuidar daquele ser? Isso significa o quê? Que eu sou prisioneiro? Não, significa que não vai dar para fazer tudo o que você quer mais. Enquanto as crianças estão pequenas, a gente vai ceder em algumas coisas. Então, se você saía todo final de semana, já não vai dar, a não ser que você pague alguém para cuidar. Eu posso pagar alguém para cuidar? Se você tiver dinheiro, alguém que cuide, você pode. Você deve? Bom, não sei. Se a criança sentir mais falta do que da babá, do que de você que é mãe, depois você vai reclamar para quem? Tem essa questão, não é? Já viram na internet? A babá chega, a criança faz festa porque estava um mês de férias. Nossa, como assim? Quem é a mãe da criança? É a que pôs no mundo, né? Mas quem exerce a função mãe, que a gente vai conversar daqui a pouco, então não mudou muita coisa. Às vezes a gente se preocupa mais com o que está fora do que com o que está dentro. Olha a responsabilidade de receber nos nossos braços uma criança, um espírito, e aí eu sou o quê? Negligente. Festa do peão. Não perco um ano. Não, mas a criança está com um ano só, cara. A criança está com 9 meses, ela precisa mamar. Não, dá leite. Tudo bem, posso? Pode. Devo? Não sei. Você sabia como é que ia ser. Aí vai da cabeça de cada um. É uma missão. Aliás, missão dada por Deus. Você pode não querer cumprir, mas é uma missão dada por Deus. E aí, se você não cumprir, resolva-se. Não com Deus, com a sua consciência. Aí ele continua. Se essa criança, se esse ser vier a sucumbir por culpa deles, dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. O que ele está dizendo é, você foi negligente, a criança desandou, e aí você vai sofrer com isso. Por quê? Porque nenhum pai consciente fica feliz se o filho sucumbiu ou errou o caminho por conta da negligência dele. Por mais que você tenha tentado, se o seu filho está preso, você sofre. Ou não sofre? Se o seu filho está prejudicando alguém, você sofre. Se o seu filho está em situação de perigo, você sofre. Não tem como não sofrer. Tem uma ligação. Aí a gente fala assim, então, ser pai é missão. Tá, beleza. E por que você falou função, Valdinei? Porque, teoricamente, o pai e a mãe são os que dão os elementos. Óvulo e espermatozoide. Se junta e nasce a criança, certo? Mas nem sempre é assim. De repente, o pai desencarna. De repente, o pai vai embora. De repente, a mãe doa. Então, não tem? Outro dia eu estava conversando com uma moça e ela chorando, eu fui ao médico e o médico disse que eu não vou poder ser mãe. Recém-casada, né? Eu disse, o médico mentiu para você. Não, mas ele disse, eu falei assim, o médico disse que você não poderia ser mãe? Ou ele disse que você não poderia gerar um filho? Não, ele disse que eu não poderia engravidar. Ah, então ele não disse que eu não podia ser mãe. Então ele não mentiu para você, ele disse que você não poderia engravidar. Agora, qualquer mulher pode ser mãe. Nem todas podem engravidar, mas pode ser mãe. Não pode? Aí ela disse assim, mas não é a mesma coisa. Eu queria um filho saindo da minha barriga. Aí eu pensei, e aí às vezes a gente pensa, mas nem tudo a gente pode falar, bendita expiação que vai ensinar essa mulher a amar as pessoas mesmo que não tenha saído da barriga dela. Não é à toa que nesta vida ela não pode gerar uma criança. Mas como Deus é infinitamente bom, ela pode ser mãe. Quando ela trabalhar isso nela. Aí eu falei, por que não é a mesma coisa? Porque não saiu de mim. Entendi. Aquela criança que sai de mim, eu amo porque é meu filho, porque é minha filha,
certo? E aquela criança que eu adotei é meu filho, porque eu amo. Mudou o quê? Entendeu? O biológico eu amo porque é filho. O adotado é filho porque eu amo. Então, eu exerço a função mãe, a função pai. Jesus falou disso? Claro, Jesus falou de tudo, a gente que não conseguiu entender. Jesus na cruz vai desencarnar, certo? Daí ele olha para baixo, olha para João e diz assim: filho, eis aí a tua mãe. Daí ele olha para Maria e diz assim: mãe, eis aí teu filho. Função. Maria colocou João no mundo? Não. Mãe, vou desencarnar. João vai cuidar da senhora. João, vou desencarnar. Cuida da minha mãe. Mãe, cuida do João. Porque era o mais novo. Função. E Maria foi a mãe. E é a mãe de todos. Função. Jesus falou de novo de funções? Falou. Maria de Magdala procura Jesus, o encontra, lava os pés, chora, joga o bálsamo e fala: Senhor, quero seguir com o Senhor, quero trabalhar com o Senhor, quero servir ao Mestre. Maria, seja mãe. Senhor, eu fiz umas coisas aí, eu não posso mais ter filhos. Certo? E Jesus diz assim: Maria, seja mãe dos filhos que não têm mães. Jesus desencarna, Maria o encontra, depois de 3 dias, Jesus segue a trajetória dele, e Maria segue. Encontra um grupo de leprosos, vê uma criancinha sem mãe, lembra de Jesus, segue os leprosos, vai morar com eles, cuida de todos e toda a tarde fala sobre o Evangelho, até contrair a lepra e desencarnar. Mãe das crianças que não têm mãe. Função. Se eu tenho um irmão e ele não cuida bem do meu sobrinho, eu não sou o pai da criança. Mas eu não posso ser um estereótipo de homem, de pai para ele? Eu não posso ajudar? Família muito grande e pobre, o mais velho dos filhos é sempre a mãe ou o pai dos mais novos. A não ser que alguém tenha dinheiro para pagar para todo mundo, certo? Aí a mãe paga ou fica em casa, aí o pai vai trabalhar. Mas se o salário do pai não dá e a mãe vai trabalhar e tem 2, 3, 4, quem que cuida dos menores? É só em Rio Claro que acontece isso? Quantas pessoas aqui, quem cuidou de mim foi minha irmã mais velha, foi meu irmão mais velho. Não é assim? A função. Então, o que é a função? É aquilo que eu tenho que fazer, independente de eu ser ou não ser o pai ou a mãe da criança. Deixa eu explicar de um jeito bem prático. Um hospital e eu preciso contratar 2 enfermeiras. Aí eu pego o currículo e contrato 2 enfermeiras. Enfermeira A, enfermeira B, certo? Aí vou lá na carteira de trabalho e coloco assim: cargo, enfermeira. Certo? A enfermeira A vai trabalhar na maternidade. Vai pegar o bebezinho, vai trocar a fraldinha, dar banho, se precisar medicar, vai levar para a mamãe dar leite, certo? E vai cuidar. Se precisar de algum cuidado maior, vai lá para outro canto e a função dela é qual? É essa, certo? A funcionária B vai para o pronto atendimento. Sábado à noite de carnaval. O que chega no pronto atendimento? Não é evangélico pregando Jesus, né? É o quê? Acidente, facada, tiro. Qual que é a função da enfermeira B? Só Deus sabe.
São duas enfermeiras, mas a função não é a mesma. Deu para entender a diferença? Então, eu posso ser pai e mãe de outras pessoas? Posso. Eu posso. Aí eu pego aquele ser, cuido, dou o meu melhor, dou o meu tempo, durante aquele período eu me dedico, oriento, e aí o que eu faço? Sempre repito, a função, a coisa principal do pai, a coisa principal, a coisa primeira do pai com o filho é evangelizar. Deus colocou um espírito dentro de um corpo e colocou na tua mão. Você tem que evangelizar aquela criança. Então você vai colocar ela em algum lugar e vai evangelizar. Ou você vai evangelizar. Você vai falar de religião, de amor, de compaixão, de empatia, de perdão, de Jesus, de Deus. Se você for outra religião, não for cristão, de Deus. Você vai evangelizar essa criança. Quando ela tiver um pouquinho maior, você vai pôr na escola para ela ser instruída. E ao mesmo tempo, ela é educada desde quando nasceu. Se eu não evangelizar aquela criança, o que vai acontecer? Ela vai ser instruída, certo? E ela até pode ser educada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá cheio de corrupto que faz... Nossa, os caras são muito educados. Leva você na lábia facinho. É uma polidez, né? Nossa, a moral e a inteligência não caminham juntos. A inteligência sempre avança e a moral é mais devagar. E aí, você tem aquele ser instruído e educado, mas não evangelizado. Aí aquele ser vai para a faculdade. Aí chega na faculdade, ele vai ter contato com algumas coisas que na sua casa ele não tinha. Não, isso aí não dá nada não. Ó, toma esse remédio aí que você fica acordado a noite inteira para a prova. Não, bebe, é só um gole, é só hoje. Estudamos a semana toda. Entendeu? Daqui a pouco começa a oferecer uma droga. Aí daqui a pouco a namorada engravidou. Daqui a pouco a menina engravidou. E aí o que vai fazer com que essa pessoa não se desvirtue do caminho se ela não foi evangelizada? Então a única coisa que protege esse ser de não ir para as más tendências é a evangelização. Então a principal função da pessoa que tem um ser humano em corpo de criança, porque é um espírito milenar num corpo de criança, não esqueça disso. Não é bebezinho, é um espírito milenar, que como teve o esquecimento do passado, ele está parecendo um anjinho de candura, porque a gente não recebe junto, né, a ficha das encarnações passadas. E aí ele vem com esquecimento e ainda nasce num lar espírita. Olha que beleza! Aí quando a pessoa vai reencarnar, né? Para quem já leu o Reencarne de Segismundo, o espírito chega e falou com o Segismundo, precisa nascer, vai ser seu filho. O Segismundo é desafeto. Não quero esse cara comigo. Porque ele viu o espírito adulto, não quero. E aí vai todo aquele trabalho até que o Segismundo aceita. Porque a mãe já aceitou rapidinho. Certo? Aí você recebe um espírito na sua casa. E esse espírito foi alcoólatra e morreu de cirrose na última encarnação. Aliás, nas últimas 10 encarnações, ele teve problema com tudo que é tóxico. Aí os mentores fazem uma reunião e falam assim, a gente põe ele no lar espírita, pelo menos de cachaça esse cara não morre mais. Vai ser evangelizado, certo? Beleza. Chega no domingão, churrasco em casa, é só um gole. Não dá nada não. É só para experimentar. Meu filho, você não está entendendo. Já está até a tampa de cachaça. Se você colocar um gole, é o pingo que faltava. Aí você faz o quê? Ativa todas aquelas tendências, inclinações, aquele vício, que não é físico, mas está no perispírito. Ativa. Plugou. Aí a criança só tomou um golinho, depois outro golinho. E se o pai não deixa, ele bebe escondido. Aí o pai fala, não fuma, que fumar faz mal.
mas o pai fuma. E a criança aprende com o que ela vê, ela não aprende com o que ela fala. Certo? Aí a menina tem 6 anos, já faz o quê? Já coloca aquelas roupas esquisitas, já quer fazer uma criança adulta, já faz aquelas dancinhas e tá tudo certo. Tudo certo. Se ela não tivesse sido dona de cabaré nas últimas 15 encarnações. Deu para entender? Você acha que Deus pôs uma criança na sua vida para você colocar cerveja só para experimentar? Para ele fazer dancinha que lembra alguma coisa meio esquisita? Você acha mesmo? E quando o pai olha para a criança e fala assim, oh, isso aí não vai dar nada, você é um estorvo na minha vida, você não vai dar certo. Já ouviram isso? Pensa comigo uma coisa. Ó, aquele ser é uma partícula divina, saiu de Deus. Beleza? Deus é um ser perfeito. Se aquele ser saiu de Deus, como que pode não dar certo? Quem sou eu para dizer que uma pessoa, um espírito, um ser humano, que Deus criou, não vai dar certo sendo ele perfeito? Ah, então ele nasceu perfeito? Não, nasceu como nós, perfectíveis. Uma semente, mas que vai dar certo. Por quê? Porque a perfectibilidade é lei. O progresso é lei. Não, mas essa criança é muito mal educada. Claro, você é um mal educador. Se você for um mal educador, a criança é mal educada. Só que aí, o Kardec faz outra pergunta. Se a criança se transviar, não dá certo. Apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? Olha a pergunta. Quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, a gente tem que estudar a primeira pergunta. Então o Kardec está dizendo assim, tá, entendi a missão. Me dediquei, fiz tudo. Evangelizei, eduquei, instruí, mandei para a vida, mas não deu certo. Não deu certo. Ele desviou do caminho. O pai é o responsável? E os espíritos disseram, não. Não. Por quê? Porque todo ser tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E a gente, como Deus nos permite escolher, os nossos filhos terão o direito de escolher também. Então, se ele escolheu continuar as más tendências, vai pesar mais na consciência, porque se ele teve evangelização, ele vai fazer as coisas consciente de que ele está fazendo. Só que os pais são responsáveis? Não. Só que eles dizem assim também, mas quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada. É lógico. Quando mais rebelde a criança, mais difícil de cuidar, certo? E maior será o mérito se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Ou seja, o bichinho é complicado, mas você deu conta, deu uma melhorada, já tem mérito. A questão é que se você é evangelizado, pode passar o tempo que for, sempre que você tiver oportunidade, você vai falar assim, Senhor, me deixe tentar mais uma vez, deixe buscar, deixe levar, faz nascer comigo, eu amo, eu quero cuidar, porque quem ama, ama. Quem ama, ama. E às vezes o filho faz uma coisa que a gente não gosta, aliás, que dá uma raiva, né? E aí o que a gente faz? A gente divide. Eu amo aquele ser, mas eu discordo do que ele faz. Eu não concordo com o que ele faz. Eu amo a pessoa, mas eu desaprovo as atitudes. Então ele está preso e eu vou visitar. Você vai visitar, mas é um sem vergonha. Mas é meu filho. É o que a mãe fala na fila da presídio. O pai às vezes vai, né? Se tiver 100 mães, tem 3 pais. Que vai uma vez por ano. Mas a mãe não deixa de ir. Por quê? Porque ela ama. Não, mas a senhora acha que ele deveria ser solto? Não. Por quê? Porque se ele for solto, ele vai matar. Se ele for solto, ele vai vender droga. Ele vai prejudicar a vida dos outros. Então ele tem que ficar preso. Mas eu amo, então eu venho. Deu para entender a diferença? Olha que lógica.
Mas a gente está fazendo isso? Vê lá. Se o filho te liga no meu celular e fala, atropelei não sei o que e bebi, filho, corre para casa do tio, que é lá no mato, e espera 3 dias, para não dar flagrante. Ou não é assim? Sendo que é assim, não, você atropelou, você bebeu, se apresenta à delegacia, eu estou indo com você. Eu vou chegar lá com o advogado, você vai ser defendido, mas você vai responder pelo aquilo que você fez. E se for condenado, você vai pagar. Porque se você atropelou e matou alguém, você tem que assumir a responsabilidade. Nossa, você não gosta de mim? Te amo. E porque eu te amo, eu não quero que você faça mais coisas assim. Então vai lá, cumpre, paga, sai. E enquanto eu estiver vivo, ou você estiver vivo, eu vou te visitar na cadeia. Nossa, Vanessa, você está sendo cruel. Não, estou sendo justo. É pesado, mas é a justiça. Por quê? Porque o atropelado poderia ser uma filha minha. Mas quando é meu filho que faz, tudo bem. Não é? Para o meu filho, a justiça. Para o filho do outro, o peso da lei. Olha que interessante. Poema de Maria Dolores, através de Chico Xavier. Judas se encontrava em região umbralina, cego e solitário. Muitos e muitos anos depois da crucificação. O Espiritismo é interessante, que o Espiritismo explica muita coisa, né? Algumas coisas que as pessoas falam assim, isso é mistério divino. Jesus estava na cruz, e aí na Bíblia está escrito que em determinado momento parecia que ele conversava com alguém, mas não sabiam o que ele estava dizendo. Aí você vai no Boa Nova, está explicado Jesus conversando com alguém. Jesus crucificado, um espírito chega até Jesus e diz, mestre, Judas se enforcou. E Jesus diz a ele, vá, fique com ele até eu chegar. Jesus desencarna na cruz e fica 3 dias, aonde? Mistério divino, para quem não é espírita, né? Jesus desce para o umbral e fica ao lado de Judas 3 dias, até que Judas, em estado de loucura, consiga adormecer. Então ele volta para o orbe e perguntam a ele assim, já foi para o pai? Ele falou, ainda não. O Espiritismo explica isso. Então Jesus fica os dias perto de Judas, até que ele adormeça. Quando ele adormece, Jesus volta. Olha que bonito esse poema. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento. Sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, diz, meu filho, por que choras? Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado. Claramente agressivo, sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. O maior engano do suicida é achar que morre. Porque a partir do momento que ele se suicidou, ele percebe que ele não morreu. Ele só desligou do corpo. Então a oportunidade que ele tinha de reparar ou consertar ou resolver aqueles problemas, naquela reencarnação estão aniquiladas, porque ele se desligou do corpo forçosamente. Então Judas está dizendo aqui, sou morto e estou vivo. Ou seja, eu me suicidei, achando que ia resolver. Matei-me e novamente estou em pé. Sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz.
e em flagelo, em aflição. Eis que a vida-me agora se reduz. Afastai-me de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, não sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrarei a minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho a ti, venho por ti, como mãe te buscar. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho e desprezado. Reencarnação. Judas interrompeu-a e brandou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me ouviu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sentimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro por sinal, disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que eu apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Lembra do que eu falei? Essa mãe não entendeu. Judas, eu não concordo com o que você fez, mas eu te amo. Essa mãe simplesmente, infelizmente, não entendeu. Você matou Jesus, sai de mim. Você é o demônio. Sou apenas, não me faleis de mães, não me faleis de amor. Eu sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero. Ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida, de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas benditas do esquecimento. Olha o esquecimento do passado através da reencarnação. E nós estamos falando de Judas. De Judas. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remanso abrigo, e dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. Olha o livre-arbítrio. Não é compulsão. Pensa e descansa. Não importa o que você fez. Você vai reencarnar. Você vai ter uma família. Você vai poder reparar. Pensa, descansa, resolve. E Judas, nesse instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem desgarra de pesadelo ao troço, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial a quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Jesus, espírito puro, se aproximou de Judas durante 3 dias, mas por livre-arbítrio, não poderia falar: Judas, vem comigo. Ele tinha o direito de escolher. E como ele estava em situação quase de loucura, desespero, porque Jesus foi crucificado, e ele achando que foi por ele, porque Jesus seria crucificado com Judas, sem Judas e apesar do Judas, porque estava escrito há milênios, Jesus fica ao lado dele. Maria, mãe de Jesus, foi até Judas e conseguiu trazê-lo por conta do amor de mãe, função materna. Porque nós não somos pai, nós não somos mãe, nós não somos tio, tia, marido e mulher.
Nós somos filhos de Deus. E só existe um Deus. Então nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então a única coisa que nós somos é irmãos. Que estamos, pai, mãe, irmãos. E na situação de irmão, cuidando de um ser que veio biologicamente como filho, ou por circunstâncias da vida, veio até mim necessitando de orientação, eu posso ser pai. E se eu for pai, será meu filho, porque eu amo. E eu estarei pai. Eu tenho um amigo, ele adotou 2 filhos. E ele me contando, foi muito interessante. Ele espírita, chegou em casa, e ele chegou, falou pro filho assim, ó, eu vou assistir televisão. E o filho assistindo uma bobagem lá. Não, eu tô assistindo. Ele falou assim, agora eu vou assistir televisão. Você não vai ficar assistindo essa bobagem aí. E o filho retrucou. Ele pegou e falou assim, ó, é o seguinte, você vai pro quarto, daqui a pouco eu vou subir pra gente fazer a oração e você vai dormir. Mas antes disso, só lembrar uma coisa. Dessa vez, o pai sou eu. Não é eu mando. Quem paga as contas sou eu. Dessa vez, o pai sou eu. Eu tenho uma função e uma missão com você. O pai sou eu. Então, enquanto eu estiver na condição de pai, você vai cumprir a sua condição de filho, querendo ou não querendo. Depois disso, corre por sua conta e risco. Olha que sabedoria. Dessa vez, o pai sou eu. Então, pais é uma função divina ou não? Precisa ser biológico? Não precisa. Maria de Magdala, Maria Santíssima e quantas outras Marias cuidaram de nós? Às vezes a pessoa vem falar comigo e fala assim, eu não tive mãe. Ué, mas como é que você chegou até aqui? O ser humano é o único bicho que não vive, né? Sem um adulto ele morre em horas. Então teve mãe, alguém pôs leite na boquinha daquela criança. Alguém deu comida, alguém deu banho, alguém trocou. Então alguém fez. Então você talvez não tenha tido uma mãe biológica, né? Não tenha conhecido, porque tem que ter mãe biológica, né? Não deve ter conhecido, mas que teve alguém que fez isso. Quantas pessoas tiveram que existir até hoje para que a gente chegasse nos 20, 30, 40, 50 anos? Então como assim eu não tive mãe? É lógico que eu tive mãe. Ah, mas e a mãe pode cumprir a função de pai? Porque eu disse pais. Sim, porque pai e mãe são funções. Então a mãe acolhe, a mãe agrada, a mãe fortalece, a mãe incentiva. E o pai? O pai põe para a vida. Se tem pai e mãe, quem ensina a andar de bicicleta é o pai. Porque se for a mãe e a criança cair, já enche de mertiolato, band-aid, não vai mais. O pai fala, não, deixa cair, vai aprender a andar de bicicleta. Não é assim? Agora, se só tem mãe, o que a mãe faz? Levanta. Então, pai e mãe são funções. José era o pai de Jesus. E foi pai enquanto Jesus estava vivo. Aí José desencarna. Quem cumpre a função pai e mãe com Jesus? Maria. Em que capítulo que Maria cumpriu a função de pai? No primeiro milagre. Jesus acabou o vinho. Mãe, ainda não chegou minha hora. A Maria na função de pai. Vai. Faça. Tragam água e façam o que ele falar. Entendeu? Maria cumprindo a função pai. Vai. E aí Jesus faz o primeiro milagre. Então você pode ser pai e mãe, né? Que chama de pai. Ou pode ser mãe ou pai. Funções. Funções. Lembrando que isso é temporário e que isso é uma bênção. Porque normalmente vem pra gente aquele ser que a gente gosta, que a gente ama, ou que de alguma maneira em reencarnações passadas a gente ajudou a desviar. E agora vem na nossa mão pra gente. E muitas vezes nasce para nos ajudar.
Uma mãe tem 2 filhos, 3 filhos, separa e casa de novo e tem filho com 35, 40, 42 anos. Os filhos mais velhos vão embora. Quem cuida da mãe é o mais novo. Então, às vezes, aquele ser veio para nos ajudar. E como é que vai ser que aquele ser vai cuidar de mim quando eu se for fraco, velho e não for capaz de me defender? Ele vai cuidar de mim como eu o eduquei. E se eu fui agressivo, malcriado, violento, quando eu for um idoso que não tem como me cuidar, quem vai cuidar de mim foi aquela pessoa que eu agredi. Mas se eu evangelizei, com certeza vai cuidar de mim com amor. É tão lógico, né? É tão lógico. E se não deu tempo? Não tem problema. Se Judas foi resgatado do umbral por Maria, por que nós também não? É sempre tempo de recomeçar. Graças a Deus e a bendita reencarnação. E para terminar, para a gente tomar passe, o passe é uma fonte de água infinita. Imagina você no deserto, e aí você encontra uma água geladinha e pura. E bebe. É uma delícia, não é? É bom demais. Só que o passe, ele é um calmante e um anestésico. O passe não cura, ele acalma a anestesia. O que cura é estudar e praticar. É a mudança. Só que o passe ajuda, entendeu? E aí você está no deserto, e aí você vai ter que continuar a caminhada. Aí você faz o quê? Leva um pouco de água. Então você leva um pouco. Quanto que eu levo? Depende. O que você tem? Você tem um copo? Você tem uma garrafa de 2 litros? De 5? Não, estou sem nada, é só com a mão. Então você enche a mão da água e sai andando. Daqui a pouco cai tudo. Conforme o recipiente que você tem, é a quantidade de água e o tempo que você vai ter para levar. E o recipiente do passe se chama coração aberto. E conforme você tiver o coração aberto e sintonizado no bem, é a duração do passe. Vai de cada um. E sempre apegamos à fé. Que pergunta ao viajor: de onde vens, viajor, triste e cansado? E nós, viajores, respondemos: venho das terras estéreis da ilusão. E o que trazes? A alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé, humilde e mansa, dá-lhe o braço e responde com doçura: venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que alivia, consola os sofredores. No mundo, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Para cada dificuldade que você ultrapassar, tenha certeza que um pomar de felicidades está te esperando do outro lado. Então tenhamos fé, perseverança. Obrigado e boa noite.